Boa noite a todos. Eu sou Maria Inês, sou médica oncologista da Rede Dó. Eu tenho o grande prazer de estar hoje aqui na companhia da doutora Maria Luísa, que é médica infectologista da Rede Dó, e do doutor Jorge Calil, que é professor titular da imunologia e pesquisador de imunologia no INCOR, na Faculdade de Medicina da USP. A gente vai seguir o nosso caminho que temos feito nas últimas quartas-feiras, de discutir sobre o coronavírus, de diferentes aspectos. Então, já falamos de terapia intensiva, medicina é, de forma geral, e gastroenterologia, hemato, e hoje vamos discutir a parte de infectologia e uma área que é muito aguardada por todos, a questão da imunologia e da vacina, né, para coronavírus. Eu queria mais uma vez agradecer a vocês dois por estarem aqui conosco. E eu passo primeiro a palavra à doutora Maria Luísa, que vai nos falar sobre a parte de infectologia, e logo depois o doutor Calil, que vai nos falar sobre vacina e o andamento de pesquisa no seu laboratório e no mundo. Oi, gente, boa noite a todos. Eu sou a Maria Luísa, queria agradecer aqui a Inês pelo convite. Eu sou médica infectologista, né? Sou formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e sou infectologista pela Universidade de São Paulo. Trabalho até hoje no Hospital das Clínicas e sou hoje infectologista e coordenadora do controle de infecção do Hospital Vila Nova Estado, Rede Dó. E aí, a ideia aqui é falar um pouquinho, na verdade, no campo da infectologia, o que tem pegado muito, assim, o que as pessoas têm tido muitas dúvidas é sobre o tratamento, né, da Covid-19, que tem sido um tópico discutido praticamente todos os dias. E acho que, assim, o que a gente tem de novidade hoje é em relação ao último estudo que saiu do Redensivir. Então, eu vou mostrar só um pouquinho do que foi o estudo e depois eu só falo um pouquinho do que tem sido a prática da gente e até um resumo das outras coisas que tem tido por aí na literatura. Então, eu vou só compartilhar aqui sobre o estudo do Remdesivir. Então, o Remdesivir, na verdade, é uma droga antiviral que tem um mecanismo de ação de inibição da síntese de RNA, né, pela polimerase do RNA DNA dependente. E aí o perfil de atividade dele é justamente para RNA vírus, né? Ele foi uma droga inicialmente criada para tratamento do Ebola e se começou a testar, a fazer alguns estudos dele para inibição do SARS-CoV-2. Houve o primeiro estudo que demonstrou a atividade do Redensivir junto com a cloroquina in vitro, mas a gente sabe muito bem que atividades in vitro não querem dizer atividades in vivo, né? Não quer dizer um desfecho clínico favorável necessariamente. E aí, depois disso, quanto a estudos com pacientes, surgiu um primeiro estudo de uso compassionado do Redensivir em pacientes com Covid-19 grave. Então, era uma série de casos, né, de 61 pacientes que receberam e 53 pacientes com dados analisados, né. E aí, dos desfechos que a gente via, a gente teve 57% dos pacientes foram estubados, os 17 de 30 pacientes que foram submetidos à ventilação mecânica foram estubados, o que parece um desfecho bom, né? E uma mortalidade de 18% nos pacientes que tinham recebido ventilação mecânica invasiva. Apesar disso, como isso era uma série de casos, não é um estudo que permitia a gente tirar grandes conclusões. Depois disso, saiu um estudo chinês, em torno de 300 pacientes, um ensaio clínico randomizado, que não demonstrou diferença entre o grupo que recebeu Redensivir e o grupo que não recebeu, mas esse estudo recebeu algumas críticas pelo fato dele não ter poder suficiente, né, para poder provar essas hipóteses. E aí, o estudo que tem sido mostrado agora e que tem sido muito comentado ultimamente é esse estudo do New England, que na verdade é um relato preliminar, né, uma análise preliminar de um ensaio clínico randomizado com 1.063 pacientes. E aí a análise era de dois grupos, um que recebia Remdesivir 200 miligramas dia, seguido de 100 miligramas dia até 10 dias. Foi um estudo multicêntrico, né, feito em 10 países, em 60 centros, e o desfecho principal desse estudo não era mortalidade, era tempo para recuperação.
tá? E aí o tempo para recuperação, esse desfecho deles, ou era deshospitalização, o paciente saía do hospital, ou o paciente já tinha se recuperado dos sintomas e estava no hospital somente por questões de controle de infecção, ou seja, somente para ficar mantido em isolamento. Não é que ele estava precisando de algum cuidado hospitalar extra, né? E aí eles incluíram esses 1.063 pacientes, acabaram analisando 538 pacientes num grupo e 521 pacientes no outro grupo. E o que eles viram foi, com relação a tempo de recuperação, de maneira geral, o grupo do Redensivir foi melhor em relação ao placebo, com uma média de tempo de recuperação do Redensivir de 11 dias e para o placebo de 15 dias. Quando eles subdividiram essas análises para os grupos que precisam, por gravidade, né, eles viram que não houve diferença nos grupos que não estavam recebendo oxigênio. Eles demonstraram diferença principalmente nos pacientes recebendo oxigênio, e parece que nos pacientes mais graves isso também não foi muito diferente, né? Então, para os outros grupos e para os pacientes que precisaram de ECMO, para os grupos mais graves, eles também não conseguiram demonstrar diferença nesse tempo de desfecho. A mortalidade foi diferente no grupo do Redesivir, 7,1 versus 11,9% dos pacientes recebendo placebo, mas apesar disso, um valor não significante também. E não houve diferenças com relação a eventos adversos entre os dois grupos, né? E aqui é só uma análise por alguns outros subgrupos, né? Então, por exemplo, aqui em tempo de duração de sintomas não houve diferença, que a gente imagina sempre que o antiviral faz mais diferença no início da doença, mas não foi o que esse trabalho mostrou. E sem grandes diferenças importantes nos outros subgrupos analisados, né? Assim, algumas diferenças que não existem aqui é muito mais por uma questão de N do que por uma questão de subgrupo mesmo. E aí, na verdade, apesar de tudo que se falou muito em relação a isso, a promessa dessa droga e do FDA ter liberado o uso da droga de caráter emergencial, assim, na verdade, o que a gente viu é um desfecho muito discreto, né? Realmente é para tempo de recuperação de sintomas, não parece ainda ser aquela droga milagrosa que a gente está esperando para essa doença. E aí a importância da gente ouvir depois o que o Dr. Khalil tem a dizer pela questão da vacinação, do desenvolvimento de vacina, que parece que é uma coisa que realmente vai fazer diferença para nós. Então, até agora, na verdade, o que a gente tem de tratamento, de prática clínica é antivirais. Até agora, nenhuma droga realmente se mostrou efetiva para tratamento desse vírus. A gente não tem estudos suficientes e nem estudos conclusivos sobre isso, mas até então, todos os antivirais testados ou drogas com potencial de ação antiviral não se demonstraram efetivas para o tratamento dessa doença. E aí existem dois polos, principalmente, né, que a gente vê, que é esse antiviral que não parece que realmente não está fazendo diferença para os pacientes, e tem o polo da imunomodulação, né, que seria a fase inflamatória do paciente, em que existe uma tempestade de citocinas, né, então que existe uma resposta inflamatória muito exacerbada. E aí vem o polo dos imunomoduladores, veio o polo do corticosteroide, do tocilizumab, né, do anti-interleucina 1, de algumas medicações que talvez pudessem agir como imunomoduladores e melhorar essa resposta inflamatória. Os estudos também não são conclusivos em relação a isso. A gente tem visto na prática clínica muitos médicos utilizarem corticoide, né, principalmente em pacientes com síndrome respiratória aguda grave. Então, eu tenho, assim, isso é impressão de prática clínica mesmo. Vários médicos que a gente conversa têm a sensação de que alguns pacientes têm melhorado com esses imunomoduladores, mas o fato é que a gente não tem evidência suficiente ainda, nem para recomendar, nem para contraindicar o uso dessas drogas, né? Então, a gente está num campo, o campo de tratamento ainda é muito off-label realmente, assim, é um campo que ainda está muito obscuro, e ainda está muito nebuloso da gente saber o que realmente está fazendo diferença, está fazendo benefício, e também o que está trazendo malefício para o paciente, porque a gente sabe que todas as medicações têm efeitos colaterais,
né? O grande ponto da gente usar esses imunomoduladores e essas drogas anti-inflamatórias é o que a gente vai ter de consequência em relação a infecções secundárias, por exemplo, né? Que a gente sabe que é uma causa de mortalidade importante também nos pacientes com Covid. Então, a gente sempre tem que estar pesando esse risco-benefício quando a gente pensa em fazer algum tratamento com drogas imunossupressoras e imunomoduladoras. Então, é isso. Não sei se a Inês quer falar alguma coisa. Não, tá excelente, Malu. A gente vai passar a palavra para o doutor Jorge, e aí a gente vai abrir para perguntas. Eu queria dizer a todos que estão nos assistindo que fiquem à vontade para mandar suas perguntas, porque a gente vai, né, responder todas aqui após a fala do doutor Jorge. Muito obrigada e fica aqui, porque daqui a pouquinho a gente começa a responder a pergunta de todo mundo. Eu também tenho perguntas. Por favor, doutor Jorge, se você quiser compartilhar. Ok. Bom, boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui nessa reunião, nesse webinar, para falar um pouquinho do que nós fazemos e o que o mundo está fazendo sobre vacinas. Eu sei que não é o dia a dia de quem trabalha na atividade clínica, mas eu quero ver se eu trago um pouquinho do que a gente faz, como é que a gente está vendo esse desenvolvimento de vacina. Então, eu preparei alguns slides para vocês, que eu acho que são importantes para que a gente possa ter uma noção do que está se passando aí. Então, vou falar sobre a vacina contra o Covid, o panorama mundial e a oportunidade que nós temos aqui no Brasil. Então, eu queria lembrar para vocês que o SARS-CoV-2 veio para ficar. Atualmente, nós temos que avaliar o risco para a retomada das atividades. Vocês estão vendo aí, tem muita discussão no Brasil e no exterior, né? Em todo caso, enquanto a curva for ascendente, o risco é muito alto de a gente voltar às atividades. Quando a curva ficar descendente, nós vamos poder pensar como voltar às atividades, sempre com muito cuidado, para que a gente não tenha um novo pico e mais uma mortalidade crescente novamente. Para que nós tenhamos uma volta à tranquilidade, nós precisamos de um tratamento efetivo, simples e barato, porque aí nós podemos assumir os riscos, né? Ou senão a população vai ter que estar, de 60% a 80% da população vai ter que ter um contato com o vírus. Por que 60% a 80%? Porque fica mais difícil de transmitir a doença não mantém esse grau ascendente de contaminação comunitária como nós estamos vendo. E para ter o contato com o vírus, ou o indivíduo fica doente, ou nós temos uma vacina que seria, digamos, a solução definitiva. E quando nós tivermos uma vacina, ela tem que ter ampla cobertura, ou seja, as pessoas que recebem a vacina, um percentual elevado tem que estar protegido. Uma vacina de boa qualidade tem 90% de cobertura, mas aqui qualquer cobertura provavelmente vai ser válida no início, né? Ela tem que desencadear uma longa memória para que a gente não fique tendo que tomar vacina a cada 6 meses, né? E tem que estar disponível aqui no Brasil, que é outra dificuldade. E se essa vacina for descoberta na Inglaterra, ela vai primeiro servir a Inglaterra, a comunidade britânica em geral, depois Estados Unidos e assim por diante, até que a gente chegue aqui, né? Para a obtenção de uma vacina, as pessoas dizem assim, produzir uma vacina. Não é produzir, nós temos que primeiro descobrir a vacina e temos que desenvolver a vacina. E não existe uma receita, uma forma definida de ser feita essa vacina. Normalmente, para cada 100 propostas, 3 vão ser aprovadas. E olhe lá, talvez até menos. Nós precisamos conhecer a resposta imune de defesa do organismo. Nós conhecemos pouquíssimo sobre isso, né? Nós sabemos que algumas pessoas têm anticorpos neutralizantes, que é o que a gente busca frequentemente numa vacina. Mas a gente sabe que tem pessoas que se curaram e têm níveis de anticorpo neutralizante muito baixos, até IgG indetectável às vezes. E então a gente sabe que tem outros mecanismos de resposta, que são a resposta inata do indivíduo, que parece ser muito importante em crianças, e por isso que as crianças não têm, e pode ser que nós tenhamos uma resposta adquirida, importante, celular, ou seja, tanto a produção de células T auxiliadoras, helper, como células T CD8 citotóxicas que possam matar as células infectadas e impedir a proliferação do vírus.
Então, nós estamos estudando. E a vacina ideal, ela tinha que fazer tudo isso. Ela tinha que cuidar de uma resposta de anticorpo neutralizante, também uma resposta celular importante. É muito importante que ela não induza uma doença ainda mais grave do que já tem, né? Assim como a dengue, tem alguns relatos que os coronavírus podem ter o que a gente chama de enhancement, ou seja, anticorpos não neutralizantes, que aumentariam a possibilidade da proliferação viral. Nós temos que induzir uma memória imunológica longa, então temos que estudar como é que se faz essa memória. Ela tem que estar disponível aqui para nós brasileiros, num custo acessível, e ela tem que adaptar-se à necessidade nacional caso o vírus tenha uma mutação. Digamos que o vírus tenha uma mutação aqui no Brasil, que não tenha no lugar em que a vacina é feita, fica complicado eles mudarem o tipo de vacina que é fabricada para fabricar para o nosso vírus mutante. Então, é muito importante que nós tenhamos a nossa vacina. Agora, qual é o racional para o desenvolvimento de uma vacina? Você sabe que o vírus ele não é um ser vivo, ele precisa estar dentro de uma célula para ele poder se replicar. Todo ser vivo é aquele que consegue se multiplicar, se replicar. Então, o vírus ele tem que entrar numa célula. E o vírus ele é lá de morcego, era de outro animal, a gente não sabe como é que ele passa para o humano. Ele passa para o humano porque ele teve alguma mutação nas suas proteínas de superfície e ele conseguiu se ligar em alguma proteína humana. Aí teve o contato com células humanas, ele tinha alguns vírus ali que podiam se ligar com célula humana e se ligaram. E onde é que ele se liga na célula humana? Bom, ele se liga na célula humana exatamente numa molécula que é o ECA2, né? Ou a enzima conversora de angiotensina. Aqui não tem nada a ver com defesa do organismo, não tem nada a ver com vírus, simplesmente porque existe uma interação molecular entre a proteína da espícula, que é essa proteína que dá essa aparência de coroa para o vírus, né? E ele se liga nessa proteína, entram enzimas, aí eu não vou entrar no detalhe, em todo caso, ele entra para dentro da célula. E quando ele entra para dentro da célula, que é dentro de uma vesícula, ele libera o seu RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro vai utilizar o seu RNA viral, que vai utilizar todo o sistema maquinário, digamos, de produção de proteínas da célula e vai produzir todas as suas proteínas, de tal forma que ele vai fazer novas cópias do RNA, vai fazer cópias também das proteínas e vai montar novamente o vírus. Só que aqui entra um e aqui sai milhares ou milhões. E o vírus, no fim, depois que ele completou esse ciclo, ele vai romper a célula e ele vai ser liberado na circulação. Bom, quando ele é liberado na circulação, ele pode ser fagocitado por uma célula apresentadora de antígeno e o sistema imune começa a atuar. Então, o sistema imune, o que ele vai fazer? Uma célula apresentadora de antígeno pode ser uma célula dendrítica, vai fagocitar esse vírus, vai desmembrá-lo em pequenos pedaços e vai apresentar esse vírus para os linfócitos T, que têm a função helper ou auxiliadora. Os linfócitos B, por sua vez, também vão encontrar o vírus através dos seus receptores de superfície, que são as imunoglobulinas, e vai começar a se diferenciar para produzir anticorpo. E vai contar com a ajuda das linfocinas que são produzidas pela célula T helper para que ele se diferencie, produza anticorpos e também que ele vai dar às células de memória para no futuro, se o indivíduo encontrar novamente o vírus, ele já tem células de memória e já tem anticorpo. Por outro lado, também os efetores citotóxicos vão reconhecer, através das moléculas CD8 e das moléculas HLA de classe 1, vão reconhecer o vírus e também, com auxílio T helper, vão proliferar, diferenciar, vão ter já uma grande quantidade na circulação e muitos deles vão para a memória também, caso o vírus apareça de novo. Então, quando nós vamos fazer uma vacina, o que nós queremos? Nós queremos induzir a mesma coisa que induz o vírus normalmente, para que quando o vírus voltar de novo, o organismo já esteja preparado e vai fazer uma resposta rápida contra esse vírus e não vai ter doença. Então, na produção de vacinas hoje, a Organização Mundial de Saúde tem repertoriado no seu site 120 tentativas de produção de vacina.
Mas a gente sabe que, na verdade, existem mais de 200 tentativas de vacinas em todo o mundo que vão tentar chegar até a fase 3 e provar que elas funcionam. É possível que seja fácil fazer essa vacina e que muita gente chegue lá. Bom, se todo mundo chegar lá, ótimo, cada país vai ter a sua e vai produzir para os seus habitantes ou para a sua redondeza. Se for muito difícil, bom, então talvez pouquíssimos cheguem lá. E quais são os que vão conseguir chegar lá? São aqueles que tiverem a melhor estratégia. Então, fazer uma vacina é, antes de tudo, montar uma estratégia que seja vencedora, em que a gente vai entregar para o organismo os antígenos que sejam importantes, os quais o organismo tem que produzir células, anticorpos neutralizantes, células citotóxicas, células helper, células de memória, tudo isso para que a vacina seja realmente efetiva. E que tenha um veículo que induza tudo isso que eu estou dizendo. Então, o veículo, o vetor dessas vacinas, eles podem ser dos mais variados tipos. Eu não vou entrar em detalhe, que eu não vou ter tempo, mas pode ser um vírus inativado, ou seja, o próprio vírus coronavírus, você cresce bastante inativa quimicamente. Pode ser o vírus, o SARS-CoV-2, de uma forma atenuada, que são vacinas realmente que, quando funcionam, são muito boas, que é o caso da vacina do sarampo, é o caso da vacina da febre amarela, mas demora muito tempo para a gente ter uma vacina que comprovadamente não vão causar doença. Então, as vacinas de vírus atenuado, elas têm um sistema regulatório que é complicado e pode demorar mais. Pode usar um vetor viral, ou seja, eu posso pegar, por exemplo, o vírus do sarampo, a vacina para o vírus do sarampo, que é um vírus atenuado, e colocar ali proteínas do adenovírus e dar para o indivíduo, e ele vai se multiplicar e vai terminar morrendo, mas ele vai produzir suficientemente proteínas do adenovírus para criar uma resposta imune. Pode ser também o vírus não replicante, nós vamos ver exemplos disso, ou seja, você cresce bastante o vírus em cultura de células, dá uma quantidade grande para o indivíduo, um vírus que seja não replicante, que você mata, mas que ele tenha ali dentro, ele expressa proteínas do coronavírus, então ele entra nas células, ele não se multiplica, mas ele expressa as proteínas do coronavírus e você faz uma resposta. Pode ser diretamente ácido nucleico, né? Pode ser DNA ou RNA, que vão, então, entrar na célula e produzir também as proteínas do coronavírus. Pode ser uma subunidade proteica, ou seja, pode ser a proteína da espícula, pode ser um pedaço da proteína da espícula, só o domínio que se liga até o receptor, as mais diferentes formas. Ou pode ser uma partícula semelhante ao vírus, chamados VLPs. Eu vou falar um pouquinho mais porque é o que eu estou trabalhando mais ativamente nesse momento. Quando você vê a distribuição, vocês veem que tem de tudo, né, sendo feito. Tem muito que fazem especificamente proteínas ou pedaços de proteína que querem injetar com diferentes tipos de adjuvantes, etc. A GSK, por exemplo, é uma empresa que trabalha muito com adjuvantes e que está trabalhando nisso. Ácidos nucleicos tem vários, vetores virais tem vários. Vocês vão ver que muitas dessas, as que já estão em ensaios clínicos, são aquelas que, do ponto de vista regulatório, a gente sabe que não dá problema. Como, por exemplo, injetar um DNA, um RNA, a gente sabe que não dá problema, porque não tem nada infeccioso. Mas nós temos críticas a isso também, e eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. A gente sabe que as vacinas que têm mais segurança são aquelas que, por exemplo, de ácidos nucleicos ou de proteínas simplesmente isoladas, porque elas não são infecciosas, elas não têm como causar dano, a não ser que a proteína fosse depositar em algum órgão vital, etc., mas normalmente não tem problema. As vacinas, mas elas são as menos eficazes de todas. As vacinas que são mais eficazes são justamente as vacinas de vírus atenuado, como a polio, febre amarela, etc. A gente sabe que são muito, mas elas nem sempre são seguras, elas podem reverter e dar doença, como você sabe que dá, tanto em polio como sarampo, como em febre amarela. Então, tem vários tipos de vetores que são usados, vários tipos de construções de vacinas que podem ser utilizadas. E cada grupo está fazendo lá as suas. A que nós queremos fazer, especificamente, é uma partícula que se assemelha ao vírus e que eu vou colocar na informação
que cria essa partícula viral, a parte do antígeno ou dos antígenos que são alvos e que eu acho, ou que o nosso grupo acha que são importantes criar uma resposta imunológica eficaz, né? Então, essa partícula viral ela é feita in vitro, ela não tem ácido nucleico dentro, então ela não se multiplica, não tem nenhum risco também, então uma vacina extremamente segura, e não é, a partícula não é o coronavírus, é uma outra partícula que a gente acha que seja importante. Então, existem já várias vacinas que estão disponíveis, que são usadas há muito tempo, que são baseadas em VLP, como o caso das vacinas de HPV, as vacinas de hepatite B. Então, é um sistema que a gente sabe que dá vacinas boas, que são vacinas imunogênicas, não tem nenhum tipo de risco. E, agora, o VLP que nós estamos utilizando não é esses aí que são utilizados nessas vacinas. É um VLP bem mais moderno e que a gente sabe que induz uma resposta celular bastante importante também. Então, eu não vou entrar nos detalhes de como é que a gente está trabalhando, mas, em todo caso, nós conseguimos o sangue de 200 indivíduos que mas que são convalescentes, tiveram Covid confirmado e a gente depois pegou, depois de um mês, o material deles, sangue, ou seja, células e plasma. Nós vamos saber qual é a tipificação HLA deles, porque para a resposta celular isso é muito importante. Nós estamos desenvolvendo também anticorpos monoclonais a partir dos linfócitos B que eles têm. E nós vamos trabalhar para definir quais são as partes que são importantes para o reconhecimento T. Então, nós vamos testar a parte de T, mas vamos também definir quais são os bons epitopos B, contra o qual nós vamos fazer a vacina. E nós já começamos, nós já sintetizamos o VLP, nós já sintetizamos peptídeos, ou seja, fragmentos do SARS-CoV-2 que nós achamos que são importantes, porque nós estudamos por bioinformática quais são os possíveis sítios de reconhecimento VLP. Tem alguns que são publicados também. Então, no meu laboratório, no Instituto do Coração, nós já sintetizamos esses peptídeos, né? E já estamos conjugando os peptídeos com os VLPs para começar os testes, né? Aí a próxima etapa é testar em animais, em camundongos, para ver se eles induzem a produção de anticorpos importantes. E se isso aí funcionar direitinho, nós vamos trabalhar com camundongos que são transgênicos para o ECA2 humano, ou seja, foi inserido no genoma o gene do ECA2, ele expressa ECA2, então ele é suscetível ao vírus. Então nós podemos imunizar esses animais, depois injetar o vírus e ver se o vírus não prolifera ali dentro. Se isso der certo, quando nós tivermos o protótipo em que nós vamos ter fragmentos que induzem uma boa resposta B, fragmentos que induzem uma boa resposta T, aí nós vamos inserir, não vamos mais fazer por peptídeos, mas nós vamos inserir a informação genética, na informação genética dessas proteínas que formam esse VLP, e aí nós vamos fazer os testes pré-clínicos em animais para ver se existe toxicidade, se não existe toxicidade e esse protótipo é seguro, para em seguida nós começarmos os testes clínicos, né? Que vocês sabem, são 3 fases de testes clínicos. A fase clínica, a teste clínico número 1 é para ver toxicidade e segurança. Na fase 2 nós vamos ver qual é a dosagem e nós vamos ver também se induz resposta celular e resposta também humoral. E na fase 3 nós vamos imunizar indivíduos numa população onde a doença seja prevalente e nós vamos ver e vamos também colocar em placebo e nós vamos ver se os indivíduos que foram imunizados estão protegidos e se os placebos pegam a doença. Então, essa é a fase de desenvolvimento de um produto, de uma vacina, mas também de um produto farmacológico qualquer, e cada um está numa diferente etapa, né? Aí as pessoas vão falar, bom, mas os que já estão em teste clínico estão na frente? Eles estão na frente, mas eu não sei se eles estão na frente para o objetivo que é ter a vacina. Pode ser que não dê certo e eles estejam na frente e caem no precipício porque a vacina não deu certo. É claro que a gente fica torcendo que todo mundo dê certo, mas vocês vão ver daqui um pouquinho, tem vários que estão em andamento, a gente não sabe o que é que vai dar. Eu não vou entrar muito como é que a gente testa os linfócitos T e como é que a gente sabe quais são os epitopos T,
Eu só coloquei aqui rapidamente essas etapas que eu falei para você, o teste das amostras, a construção dos VLPs, a validação, os testes de unicidade em camundongos, depois a prova de conceito em camundongos transgênicos, o escalonamento industrial, que é muito importante, os testes de segurança em camundongos e coelhos, fase 1, 2A, para ver toxicidade, segurança e imunogenicidade, e depois fase 3, e depois a produção industrial e distribuição. Então, essas são as etapas, mais uma vez, né? E nessas etapas, nós já temos alguns antígenos que nós achamos importantes, já produzimos e já estamos começando a testar em animais. Se nós tivermos um bom resultado de animais, nós vamos na prova de conceito, que é, como eu disse para vocês, aquela que eu vou testar com ECA2, e se os pré-clínicos estiverem bons, nós vamos para as fases clínicas. Isso aí, no exterior, custa milhões e milhões de dólares, e aqui no Brasil, nós temos que nos virar com pouco dinheiro, né? Mas nós já temos aí $1 milhão que nós conseguimos do Ministério de Ciência e Tecnologia, e tem talvez mais $1 milhão que virá de uma doação de uma instituição filantrópica brasileira. Agora, existem, como eu disse para vocês, várias enzimas que já estão em teste clínico. E eu vou falar aqui rapidamente para vocês sobre o que está sendo feito nesses testes clínicos. Então, nós temos, aqui está marcado a plataforma que eu falei para vocês, como é que é o vetor da vacina. Então, nós temos aqui de vírus não replicante, né? Nós temos a utilização do adenovírus tipo 5 por essa empresa chinesa chamada CanSino, que é ligada com o Instituto de Pequim de Biotecnologia. Eles já terminaram fase 1, é o único que tem publicado fase 1, eles vão começar a fase 2. E essa plataforma já era utilizada para ebola e por isso que eles foram tão rápidos aí nesse desenvolvimento. Então, esse é uma vacina que usa adenovírus do tipo 5. Para ser crítico como bom cientista, o adenovírus tipo 5 foi utilizado como um vetor para vacinas de HIV e outras vacinas e nunca deu certo em humanos. Aí tem a Moderna, que vocês ouviram falar também, que usa um RNA que é encapsulado, um RNA mensageiro. Eles estão em fase 1, estão propondo em breve entrar em fase 2. Foram eles que disseram que tiveram a imunização de 8 indivíduos com níveis de anticorpos semelhantes aos convalescentes, o que é muito difícil de a gente saber. Isso aí, para mim, foi mais uma jogada financeira, comercial do que científica, porque a fase 1 dizer que tem 8 indivíduos é um número muito pequeno, e o fato também é que a gente não sabe qual é o nível normal de anticorpo neutralizante, porque, como eu disse para vocês, em vários estudos mostram que tem indivíduos que conseguiram se livrar do vírus e praticamente não tem anticorpo neutralizante. Esta plataforma tem sido testada em muitos tipos de vacina. Nós não temos, apesar de ser há muitos anos uma promessa, até hoje nós não temos nenhuma vacina que seja baseada em RNA. Depois nós temos 2 institutos de Berlim, o próprio Wuhan, da onde que começou tudo isso, trabalhando com uma empresa chamada Sinopharma, e o Instituto Biológico de Beijing, também trabalhando com a Sinopharma. Os 2 têm a proposta de vírus inativado. O vírus inativado é que você cresce o vírus, e depois você mata o vírus de uma forma química e depois começa a testar. Existem várias vacinas, inclusive a vacina da gripe é assim, ela é inativada e fragmentada ainda. Normalmente você precisa de um volume muito grande de proteínas virais para imunizar e frequentemente elas também não são muito imunogênicas, né? Vamos ver se essas vacinas inativadas, se eles vão usar ou não algum tipo de adjuvante. Nós precisamos ter mais ideias, mas eles também estão em fase clínica. Depois nós temos a Sinovac, que é inativada com alumínio, a gente sabe, e que vai em breve entrar em fase 2 também. E eles estavam trabalhando com a vacina do SARS antigo e agora foram para esta. Existem também vírus inativados do Instituto Médico da Academia de Medicina de Ciências Médicas da China, que estão em fase 1 atualmente. Tem a famosa vacina de Oxford, que usa um vírus não replicante, que é um adenovírus de chimpanzé,
em que foi incluído aí o vírus, a spike, a proteína da espícula do SARS-CoV-2. Essa vacina está em fase 1, a gente vê aí no jornal, eles fazem bastante publicidade. Eles estavam desenvolvendo várias vacinas com esse tipo de plataforma, mas não tem nenhuma dessas vacinas que tenha sido aprovada para utilização. O que a gente sabe é que em macacos rezos, quando foi testada a vacina e foi dado o desafio com o vírus vivo, os macacos rezos não tiveram a doença grave, eles não tiveram a pneumonia grave comum ao SARS-CoV-2, mas, por outro lado, eles não eliminaram o vírus da narina. Então, eles tinham um vírus vivo no organismo, só que não dava doença grave. Depois, a Novavax está trabalhando com uma subunidade de proteínas, estão em fase 1. Tem também a Pfizer, que está testando uma outra vacina de RNA mensageiro. Começaram testando na Alemanha, agora levaram para os Estados Unidos, fase 1. E a Inove Farmacêuticas, que está com uma vacina de plasmídio DNA. Então, essas são as vacinas que estão sendo testadas. As informações dessas vacinas são muito poucas, porque a maioria delas ou são de empresas que não informam muito, ou são institutos chineses que também não dão muita informação. O que eu disse para você, só tem um trabalho científico publicado até hoje, mas nós estamos na expectativa de ver o que nós teremos com essa vacina. No meu laboratório, essas são as pessoas que estão envolvidas no nosso projeto, nós temos várias colaborações com todo mundo, e eu quero dizer para vocês que essa luta eu nunca vi tanta gente trabalhando no mesmo sistema como existem pesquisadores, cientistas trabalhando na vacina do Covid, também para entender como é que é a resposta imune do Covid e o que quer dizer as diferentes coisas que a gente acha do ponto de vista clínico e laboratorial e o que isso significa. Em todo caso, uma pergunta que me vem frequentemente é: alguém teve o vírus e eu não consigo descobrir IgG, ou ele tem IgG, como é que eu sei se ele está protegido ou não está protegido? Então, a resposta é simples: não existe reinfecção documentada do vírus, então quem teve o vírus e curou está protegido até que se mostre que o indivíduo pode se reinfectar. Por quanto tempo nós não sabemos qual é a indução de memória. Os coronavírus, eles são famosos por não induzir uma memória muito forte, mas nós vamos continuar observando e vendo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Nós que agradecemos, doutor Jorge. Então, pelo menos pelo curto espaço de tempo, devemos estar protegidos, né? Quem já teve contato. Exatamente. De muito. É um alívio, pelo menos, né? Nós temos algumas perguntas, eu vou começar a primeira pergunta para o doutor Jorge, depois tem uma pergunta para a doutora Maria Luísa. Acho que o senhor já deve ter respondido isso múltiplas vezes, mas, enfim, acho que é algo que interessa muito a todos. Após se descobrir uma vacina que pareça eficaz, quanto tempo, em média, até a liberação para a população? Então, já para conseguirmos uma vacina que seja eficaz, tem que fazer fase 2 e fase 3. Tem muita gente que acha que o Brasil vai testar fase 3 para muita gente aí, porque as doenças começam a entrar sob controle na Europa e Estados Unidos. Se isso acontecer aqui no Brasil, que nós não estamos tendo controle, talvez possamos fazer uma fase 3, porque tem muita doença, então você vacina as pessoas e vê quem é que pega e quem é que não pega. Daí a produção da vacina depende da tecnologia, né? Muitas vezes as pessoas perguntam: bom, será que o Brasil não vai ter uma licença para produzir a vacina? Talvez até consiga, mas se for uma vacina, por exemplo, de RNA, nós não temos nenhuma fábrica no Brasil que produza RNA. Nós temos que construir a fábrica, adaptar tecnologias. Não é coisa simples, nada disso é simples. A própria empresa que vai construir, eu não sei, alguns dizem que pode produzir 500 milhões de vacinas em um ano, até mais do que isso. É difícil a gente saber, porque isso aí não é aberto ao público. O que tem é que não tem nenhuma vacina de RNA mensageiro no mundo todo. Então, se a Moderna fizer, talvez ela já tenha construído a fábrica, Bill Gates diz que ia construir fábricas, então a vacina pode ser fabricada relativamente rapidamente e disponibilizada. Quero lembrar para vocês que nós precisamos de 7 bilhões de doses. Se nós fôssemos encomendar liofilizadores para a vacina brasileira agora, ia demorar um certo tempo, ia demorar um ano para chegar os liofilizadores. Se fosse encomendar os frasquinhos
para colocar a vacina, não tem também, tem que fabricar toda a cadeia de supply, tem que ser preenchida. E o indivíduo tem que ter uma fábrica que já seja validada, aprovada pelo FDA americano para produzir. Então, veja, se vier uma vacina em menos de 2 anos de hoje, vai ser um milagre absoluto que nós vamos fazer. Agora, quanto tempo vai levar no Brasil? Bom, aí você veja qual é a importância que nós temos, por exemplo, para os Estados Unidos ou para a Inglaterra. Estados Unidos que nem quer que a gente voe para lá agora. Talvez o maior benefício seja pelo fato de termos muitos casos, o teste venha a ser aqui, né? Acho que... Foi isso que eu disse. Em termos muitos, dessa vez o teste venha para cá. Doutora Maria Luísa, na prática, então, a pergunta da Isabela Cardoso. Quais as medicações que a senhora tem utilizado para tratar pacientes, né, com Covid? E se, dado que nenhuma droga tem né, um resultado assim, tão promissor até o momento, eu me permito acrescentar uma coisa. Quando a gente discutia a hidroxicloroquina, não parecia racional, né, que o uso por pouco tempo, por exemplo, por 5 dias somente, fosse ter um resultado, né, que nós gostaríamos. Será que no caso do Remdesivir que você acabou de discutir, a gente pode imaginar isso? Sim, acho que sim. No caso do Remdesivir, assim, uma droga com papel antiviral, a questão é que ela teria que ser usada em muito pouco tempo, né? Assim, com pouco tempo de sintomas, que já é algo difícil, né? Considerando toda a dificuldade que a gente tem de acesso ao sistema de saúde e considerando assim um uso para uma população em geral, por exemplo, né? Que fosse se beneficiar de uma droga antiviral precoce. Qual que a custo-efetividade de você usar uma droga antiviral precoce numa população em que 80% dos casos não vai nem internar, né? Então, isso é muito complicado. Realmente não está parecendo ser uma solução para essa doença. Assim, realmente, os de antivirais, pelo menos o do Remdesivir não, que é uma medicação injetável e que provavelmente vai ser muito cara, nem está disponível no Brasil, né? Provavelmente a gente não vai ter grande custo-efetividade de uso de uma droga pensando em ação antiviral. Na prática, assim, é óbvio, cada médico está fazendo de um jeito, justamente porque a gente não tem medicações efetivas, né? Então, o que a nossa equipe tem feito na prática? Na fase inicial, a gente não tem lançado mão de nenhuma droga com potencial ação antiviral, até porque nenhuma delas se mostrou realmente efetiva para tratamento da doença, né? Algumas têm atividade in vitro, mas apesar disso, a gente não tem evidência prática de que elas funcionem. Então, na fase inicial da doença, a gente não tem usado nenhuma medicação específica, a gente tem usado realmente medicações para controles dos sintomas. No momento da admissão do paciente, no paciente que precisa internar, a gente precisa olhar sinais de infecção bacteriana associada. E aí, só lembrando, a maioria dos pacientes, os trabalhos têm mostrado, não tem infecção bacteriana na admissão. Então, a gente tem usado em pacientes com leucocitose, com consolidação nos exames de imagem, assim, em pacientes que realmente têm algum sinal sugestivo de infecção bacteriana associada. E aí, existe a fase que a gente sabe que ocorre aí por volta do 10º dia de doença, né, mais ou menos, que é a resposta inflamatória mais exacerbada. E aí, esses pacientes é realmente importante a gente definir se ele tem uma infecção bacteriana associada, e aí geralmente a gente está fazendo cobertura com antimicrobianos. Geralmente, esses antimicrobianos são os utilizados para pneumonia comunitária mesmo, ceftriaxona e macrolídeo, ou dependendo se ele já usou antibiótico prévio, se a gente desconfia de infecção nosocomial, a gente pode até pensar em escalonar essas drogas. E os imunomoduladores a gente tem usado em situações em que a gente descarta praticamente infecção bacteriana, e aí é muito difícil fazer isso, né? Então a gente tem que coletar culturas, por exemplo. A procalcitonina tem ajudado um pouco na prática isso, porque a gente vê que os pacientes com COVID grave têm PCR elevado, apesar de nem sempre a gente isolar a bactéria. E aí é nesse caso que a gente pensa no corticoide, tá? No caso do paciente que está evoluindo grave, que está com hipoxemia, com síndrome respiratória aguda grave e que não está com tanta evidência de que tem uma infecção bacteriana, né? Às vezes é muito difícil a gente definir. Uma das coisas que ajuda é a procalcitonina, então pacientes que têm, por exemplo, PCR elevado com procalcitonina baixa, a gente se sente um pouquinho mais confortável de fazer corticoide. E raros pacientes, a gente tem feito o tocilizumab, que é inibidor de interleucina 6, e nesses casos a gente faz a dosagem da interleucina 6,
tem trabalho que mostra que a interleucina 6 maior que 80 picogramas por ml é associado ao maior risco de evolução para ventilação mecânica. Então, esse é um ponto de corte que pode usar, mas não necessariamente, não é todo paciente que tem interleucina 6 acima de 80 que a gente faz isso. Então, é mais quando a gente tem uma evidência de uma resposta inflamatória exacerbada num paciente que está piorando e que a gente tem alguma evidência de que não tem infecção bacteriana associada. Então, é basicamente isso. Então, tem alguns pacientes que entram em protocolo de plasma convalescente também, mas são mais os pacientes, de novo, ventilação mecânica, hipoxemia grave, resposta inflamatória exacerbada, são pacientes de exceção. Tá? Na prática mesmo, para a maioria dos pacientes, a gente não tem usado terapia específica. Tem uma pergunta que eu acho que a gente se beneficiaria de escutar um pouco dos dois. A Andrea fala sobre alguns exames de tomografia nos pacientes que são adultos jovens e frequentemente ela observou tecidos em loja tímica. Faria sentido pensar em recrutamento de um remanescente tímico para a resposta imunológica desses pacientes? Se o Dr. Jorge quiser começar a comentar. Olha, eu não acredito que seja. Eu acho que o vírus, ele às vezes ele concentra muito dependendo do receptor, onde tem muito ECA2, dependendo por onde que ele entra, ele termina concentrando. Você vê que às vezes os indivíduos têm manifestações gastrointestinais, as crianças têm frequentemente endotelite, que leva até um Kawasaki, que é uma doença muito chata. E eu acho que o vírus vai aonde tem o ECA2, dependendo por onde ele entrou e que ele teve acesso. Se ele teve acesso à corrente sanguínea, se ele teve acesso ao sistema respiratório ou se tem alguma manifestação gastroenteral. Então, eu não sei se tem muito, se tem alguma coisa mediastino mais para ECA2, mas eu não acredito que seja alguma coisa imunológica. Eu não sei se você também teve essa mesma observação, Malu, nos seus pacientes que você acompanhou nesse período. Não, sinceramente, a gente não tem. Eu não tenho, pelo menos, visto isso nos pacientes que a gente tem acompanhado. Mas eu concordo com o Dr. Calil. Eu acho assim, que muita coisa ainda depende de realmente para onde o vírus vai, né? Tanto que a gente vê várias manifestações atípicas aí de pacientes com Covid-19 que antes nem eram descritas, né? E aí, acho que o Dr. Calil falou da endotelite, eu até lembrei da questão da heparina, que também é uma terapia que se fala muito, né? A questão de anticoagulação ou de fazer heparinização plena nos pacientes. E aí, realmente, tem alguns trabalhos que têm sugerido que tem uma agressão do endotélio nesse vírus que é maior do que nos outros vírus respiratórios, né? Tem um trabalho recente agora do New England com a autópsia de 7 pacientes com Covid versus 7 pacientes com influenza, é um N pequeno, mas realmente mostra uma prevalência maior de microtrombos alveolares, e nesse caso a gente tem atentado para pelo menos usar a heparina profilática nos pacientes que internam com Covid, né? Isso é uma coisa importante. A anticoagulação a gente não tem usado de rotina, mas a gente, assim, como a prevalência de trombose nesses pacientes é alta, a gente sempre tem pesquisado muito ativamente eventos trombóticos, então acho que isso é importante também de comentar. A gente teve, de fato, uma das conversas com o hematologista justamente discutindo a questão da anticoagulação. Dr. Jorge, o Paulo Rosa ele tem participado bastante dessas conversas nas quartas-feiras. Ele pergunta quanto à segurança da vacina, quanto tempo o senhor acha que seria seguro para alguém que já teve síndrome de Guillain-Barré? Bom, eu não sei, Paulo, o que desencadeou o Guillain-Barré para você, mas sem dúvida alguma é uma preocupação muito grande o Guillain-Barré. O Guillain-Barré, as vacinas que eu apresentei que são inativadas são as que têm maior tendência a desenvolver Guillain-Barré. Não acredito que uma vacina de RNA ou mesmo uma vacina de VLP vá desencadear o Guillain-Barré. Mas eu acho que tem que ver qual a vacina que vai chegar no mercado para estudar, né? Se foram vacinas que te desencadearam o Guillain-Barré, se foram infecções virais, o que desencadeou, eu não sei. Mas se for vacina, tem que cuidar com as vacinas inativadas, sobretudo. Não sei se tem um tempo, né, doutor Jorge, que vai ser totalmente seguro para deixá-lo tranquilo.
A gente nunca sabe qual é o tempo para ficar considerando, ainda mais se ele já teve mais de uma vez, se ele já teve recidiva. A Mar comentou se em São Paulo a gente deixaria os pacientes chegarem no estado de gravidade para fazer uma medicação, mas a doutora Maria Luísa pode comentar. Eu acho que, na verdade, a gente não tem uma medicação que nos dê segurança de que, de fato, muda o curso da doença, né? Principalmente numa situação onde a maior parte das pessoas tem um curso mais benigno e do que a gente tem discutido, do que eu tenho aprendido aqui, eu acho que o suporte clínico, principalmente, eu acho que é o principal, né, Malu? O que você acha? Exatamente, é isso que a gente tem visto mesmo. Só falar assim, não é São Paulo, porque, de novo, cada médico tem uma conduta diferente, eu não vou falar pelos médicos de São Paulo. Mas, realmente, o que a gente tem visto pessoas que usaram medicações, tá? Porque chegam para a gente já tendo usado medicações e, assim, sinceramente, como infectologista, a gente não tem visto diferença dessas medicações no curso da doença. A verdade é que a maioria dos pacientes evoluem de forma leve mesmo, a maioria não precisa de ventilação mecânica, independente da medicação que utilizou. E a gente realmente não tem uma droga hoje que a gente consiga usar com efetividade. Então, o que a gente vê que faz diferença é o suporte clínico. É a oxigenoterapia na hora certa, é a fisioterapia respiratória, é a ventilação mecânica bem feita, é o suporte de UTI adequado, e isso realmente tem feito diferença para os pacientes. Na prática clínica, a gente não tem visto uma droga específica que tenha feito diferença. Eu vou só fazer uma pergunta para o Dr. Jorge, a gente volta na questão de tratamento dos pacientes. O senhor comentou, doutor, eu vi em suas entrevistas prévias que o senhor faz parte de um grupo internacional que já vinha discutindo pandemias no mundo e, né, era algo que se esperava que fosse ter mais tempo para a chegada. Qual que era a expectativa, né, se imaginava que isso viria de um coronavírus, ou o que o senhor e esse grupo pensa daqui para frente, né? O que a gente pode esperar no futuro? Olha, Maria Inês, realmente havia essa expectativa mundial que, com a mobilidade que existe, e que poderia surgir uma pandemia. E sempre estamos de olho, as grandes pandemias vieram muitas vezes da China. E a grande preocupação que se tinha é que tivesse novamente algum vírus de influenza, então uma gripe que viesse com uma grande mortalidade. Nós tivemos várias ameaças, o H5N5, o H1N1, e teve, eu não sei se vocês vão lembrar, aí há uns 3 anos atrás, mais, até 4 anos atrás, houve um surto de H7N9 que parecia ser uma epidemia de influenza com muita mortalidade. Na época eu era ainda diretor do Instituto Butantan e o que a gente fez rapidamente foi conseguir o vírus H7N9 vacinal, algumas transformações que são feitas. Nós desenvolvemos a vacina no Instituto Butantan e foi inclusive a teste clínico, e nós temos hoje em dia todos os, digamos, as sementes para fazer rapidamente essa vacina. Então, quer dizer, as pessoas achavam que era influenza, mas em 2017, em fevereiro de 2017, eu tive uma reunião em Paris em que foi criado uma instituição chamada CEP, que agora é localizado na Noruega, em Oslo. E esse CEP é uma coalizão de países europeus, fundamentalmente, os americanos com o Trump não quiseram entrar, e mais a Fundação Bill Gates e a Fundação Wellcome, em que eles fizeram uma série de projetos para que fossem feitas plataformas de vacina que, num caso de uma pandemia, rapidamente se transformasse numa vacina. E muitos desses projetos que eu apresentei aí, desses 10 projetos que já estão na frente, em testes clínicos, são projetos que vieram desse CEP. E então, o CEP deu dinheiro para que grupos de pesquisa se interessassem, então estavam se interessando. O problema é que a gente não sabia que vírus podia vir. Como eu disse para você, a gente pensou na influenza. Quando foi criado o CEP, eu fui dar uma conferência lá sobre a questão da Zika, que estava aqui importante no Brasil, no começo de 2017. Teve gente que falou de outros vírus, norovírus, etc. Ebola, sem dúvida alguma, mas a gente não sabe. Quer dizer, o Ebola já foi uma ameaça, mas os vírus que matam muito rapidamente e que matam um percentual muito alto da população, geralmente eles não vão muito longe, porque rapidamente você consegue identificar os indivíduos que têm a doença e eles não conseguem transmitir muito.
Um vírus como esse que nós temos é que é uma desgraça, porque ele fica vários dias com o indivíduo transmitindo a doença, ele não mata todo mundo, as pessoas vão transmitindo aí. Então, pode ser qualquer vírus. A Maria Luísa talvez tenha conhecimento de vírus que nós temos aqui no nosso país, na Amazônia, que de vez em quando aparece um ou que outro indivíduo que vem para São Paulo. Nós no HC frequentemente temos esses pacientes que vêm a morrer. Por sorte, não chegam a se transformar numa pandemia, ou porque não tinham vetor, etc. Agora, esse vírus é um vírus respiratório, então ele não precisa de um vetor, como muitas vezes a gente precisa de um mosquito para transmitir. Então, muitos vírus podem surgir, existe uma alerta mundial para que isso ocorra, mas a gente nunca sabe por onde é que vem. O que nós temos que fazer é estudar cada vez mais esse vírus, cada vez mais ter plataformas eficientes de desenvolvimento de vacinas para que a gente possa ter uma resposta muito rápida. E para isso precisa ser ciência. E o Brasil precisa ter ciência para poder responder a esses desafios. Sem sombra de dúvida. Malu, ficou ainda aqui a dúvidas quanto ao dedímero e o uso de Clexane profilático. Então, a Mara está questionando quanto ao manejo desses pacientes e ao uso de anticoagulante. O Clexane profilático a gente tem usado bastante mesmo. Nos pacientes que internam, todos eles ficam com Clexane profilático. Com relação aos pacientes que não internam e que têm dedímero elevado, isso é controverso ainda, mas a gente tem usado em alguns pacientes, sim. Tem um estudo chinês que demonstrou mostrou uma correlação, né, entre uma maior mortalidade com dedímero acima de 3.000, ou melhor, uma melhor mortalidade em quem usava Clexane, né, em quem tinha dedímero acima de 3.000, acima de 6 vezes o valor normal. E acima de 3.000 tem sido um consenso de utilizar o Clexane pelo menos profilático. E tem algumas situações que você utiliza acima de 1.000, com dedímero acima de 1.000, porque é o dedímero que é relacionado a um pior prognóstico, né? Então, tem alguns pacientes, sim, que a gente tem usado o Clexane, mesmo ambulatoriais, baseado nesse valor de dedímero, apesar de também a gente não ter muita evidência de que isso tenha benefício, mas a dose profilática do Clexane a gente tem usado, sim, nesses pacientes. Maravilha. A gente está chegando próximo às 20 horas, que é a hora do nosso término, e normalmente a gente pede que quem está participando deixe uma mensagem, né, para os ouvintes. Então, eu ia pedir para a Malu, você que já está aqui na tela, deixar uma mensagem para todos e logo após o Dr. Jorge. Eu queria só lembrar a todos que esses vídeos eles ficam disponíveis no site do IDOR, então eles podem ser assistidos após por outras pessoas, e já me antecipo agradecendo a todos, né, pela presença hoje, principalmente a vocês dois, né, que para mim, principalmente, foi muito produtivo e aprendi bastante. Tenho certeza que todos que estavam participando também. Malu. Bom, eu queria mais uma vez agradecer, né, pelo convite, agradecer por estar nesse webinar, principalmente com o Dr. Calil, que realmente tirou várias dúvidas aqui em relação a um tema que é muito esperado, né, pela gente, que é a questão da vacinação. Queria falar que realmente a gente está vivendo, para mim, assim, eu que sou nova, já é uma situação completamente inesperada, mas realmente nos últimos 100 anos acho que o mundo inteiro não tinha passado por uma situação dessa, então é algo muito difícil, é algo ainda desconhecido e lidar com desconhecido é muito complicado. Então, assim, é uma situação que a gente precisa de muita paciência e a gente precisa confiar na ciência, né? A gente precisa confiar na ciência acima de tudo, porque é isso. Hoje a gente descobre uma coisa, amanhã a gente descobre que aquilo que a gente pensava ontem não era verdade. Então, a gente tem que estar preparado para isso. A gente tem que estar preparado para mudar a nossa concepção, para mudar a nossa mentalidade e nossas condutas, a partir do momento que vão aparecendo evidências do que é melhor fazer, né? E aí, até lá, a gente tem que sempre procurar fazer o melhor baseado na ciência. E é isso. Obrigada a todos. Boa noite. Obrigado, Malu. Dr. Jorge, por favor, se eu puder deixar uma mensagem a todos. Muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, agradecer a audiência de vocês. Espero que tenha conseguido dirimir dúvidas sobre o desenvolvimento de vacina. Espero que também tenha convencido vocês que é importante nós fazermos uma vacina no Brasil, para que a gente tenha acesso à vacina e podemos adaptá-la às nossas necessidades. Essa pandemia está, sem dúvida, mostrando para a sociedade como é importante o conhecimento, como é importante a ciência, e o Brasil tem que aprender a manter
os seus cientistas, nós perdemos muitos cientistas que foram para o exterior nos últimos anos, e que a gente tenha uma visão muito crítica, clara e científica dos problemas, sobretudo na nossa área de saúde, para que as coisas sejam resolvidas da melhor maneira e que a gente propicie uma boa qualidade de saúde para a população. Então, mais uma vez, muito obrigado, Maria Inês, muito obrigado, Maria Luísa. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço novamente imensamente a vocês dois, desejo uma boa noite a todos. Muito obrigado pelo tempo e pelos ensinamentos de hoje. Boa noite.